Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Peço que os senhores deputados, senhora deputada, que não registraram suas presenças, que registrem suas presenças para que possamos fazer uma votação com quórum qualificado. Registro com muita alegria a presença dos alunos do Educandário Imaculada Conceição. São 40 alunos, responsável professora Suelen, sejam bem-vindos a esta casa. Eu tenho uma matéria extra à pauta, consulto os senhores líderes se alguém tem alguma objeção para colocarmos em votação na tarde de hoje. Votação em 2 turnos, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar 5/2024, autoria do Governo do Estado de Santa Catarina. Altera o artigo 1º da lei complementar 459 de 2009, que institui no âmbito do Estado de Santa Catarina pisos salariais para os trabalhadores, que especifica e adota outras providências. Todos de acordo para que possamos discutir e votar na tarde de hoje? Ok. Compareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça. Relatoria, deputado Camilo Martins. Comissão de Finanças e Tributação. Relatoria, deputada Luciane Carminati. Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Relatoria, deputado Volney Weber. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, peço à assessoria que abra o painel para que os senhores e a senhora deputada possam exercer seu direito de voto. Presidente. Pela ordem, deputado Márcio Machado. Orientação de voto, a bancada do PL vota sim, pede a todos os deputados para que votem. É importante o projeto para Santa Catarina. Parabéns a todas as comissões, de forma muito rápida e célere, desta unidade entre o laboral e o patronal, conseguiram chegar a um consenso e é muito importante para Santa Catarina. Obrigado. Consulto os senhores deputados se todos exerceram o seu direito de voto. Cerrada a votação, colho o resultado. 22 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Aprovado em primeiro turno. Senhor presidente, haveria a possibilidade de nós encerrarmos a sessão e fazer uma votação em segundo turno, aproveitando a existência do quórum? Perfeitamente. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 16h17. Está encerrada a presente sessão. Presidente. Pela ordem, deputado Antídio Lunelli. Por gentileza, eu gostaria que fosse confirmado lá se foi contabilizado o meu voto. Havendo o quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias e essas terão seus encaminhamentos conforme o regimento interno. Projeto de Lei 21/2023, autoria deputada Paulinha, dispõe sobre o direito à escolha do local da prova escrita pelo candidato a obter a Carteira Nacional de Habilitação CNH na forma em que especifica. Projeto de Lei 441/2023, autoria deputado Pedrão Silvestre, institui a política estadual do primeiro case. Votação da redação final do projeto de lei 354/2022, autoria deputada Paulinha, altera a lei 10.366 de 1997, que institui sobre a fixação da política de defesa sanitária animal e adota outras providências para fixar a data de validade dos exames de anemia infecciosa equina e mormo no estado de Santa Catarina e adota na forma em que especifica.
Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 65/2023, autoria deputado Emerson Stein. Altera o artigo 44 da Lei 17.292, de 2017, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência para garantir o acesso ao transporte escolar gratuito aos estudantes com deficiência. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 453/2023, autoria deputado Lucas Neves. Altera o anexo único da Lei 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para alterar a sede e a denominação da Fundação Centro Tecnológico de Produção Industrial de Luzerna para a Fundação Centro Tecnológico de Produção Industrial e Inovação CETEP de Joaçaba. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 270/2023, autoria deputado Marcos da Rosa. Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Esperança de Criciúma, a ABECRI, e altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para neste fazer constar o nome de tal entidade. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, deputado Zé Caramori, Comissão de Educação e Cultura, relatora deputada Ana Campanholo, Comissão de Direitos Humanos e Família, relatoria deputado Gessé Lopes. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 318/2023, autoria deputado Carlos Humberto. Declara de utilidade pública a Associação Cultural, Desportiva e Assistencial Santo Antônio de Balneário Pissarras e altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. Pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça, relatoria deputado Sérgio Guimarães. Comissão de Educação e Cultura, relatoria deputado Ivan Nats. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação em segundo turno do projeto de lei complementar PLC 5/2024. Autoria Governo do Estado. Altera o artigo 1º da Lei Complementar 459 de 2009, que institui no âmbito do Estado de Santa Catarina pisos salariais para os trabalhadores, que especifica e adota outras providências. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Camilo Martins. Comissão de Finanças e Tributação, relatoria deputada Luciane Carminati. Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria deputado Volney Weber. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, peço à assessoria que abra o sistema para que os senhores e a senhora deputada possam exercer seu direito de voto. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Fabiano da Luz. Quantos colegas deputados exercem o seu direito do voto? Apenas confirmar que desde 2011 é que existe esta maturidade, esse respeito entre classe patronal e de trabalhadores que sentam na mesa, dialogam, conversam e chegam a um entendimento sobre os aumentos que precisam ser dados nos pisos salariais. Hoje a média foi de 2,21 acima. Então, isso é de se comemorar, essa maturidade que se tem entre as classes, e esse projeto vem apenas para que nós, enquanto Assembleia e também Governo do Estado, possamos homologar aquele entendimento que é muito bem feito e que é um exemplo aqui em Santa Catarina e pode ser um exemplo para todo o Brasil. Obrigado. Consulto, senhores deputados, se todos exercerem seu direito de voto. Cerrada a votação, colho o resultado, 25 votos sim, nenhum voto não e nenhuma abstenção. Está aprovado em segundo turno. Justificativa de voto. Justificativa de voto, com a palavra o deputado Carlos Humberto. Senhor presidente, em nome do governo, agradecer a pessoa do senhor, presidente Mauro de Nadal, ao presidente das comissões, aos integrantes das comissões, ao conjunto dos 40 deputados, pela celeridade, por entenderem da importância, como sempre é, e pela votação na tarde de hoje em 2 turnos e pela aprovação. Obrigado.
Justificativo de voto. Pela ordem, justificativa de voto com a palavra o deputado Napoleão Bernardes. Caro presidente Mauro, deputados, deputadas, a todos que nos acompanham, há 14 anos, Santa Catarina traz ao Brasil uma vitrine de segurança jurídico-trabalhista, em que, com muita maturidade, as partes sentam à mesa, debatem a exaustão, deliberam e chegam a um denominador comum daquilo que é justo e possível em relação ao piso regional. Portanto, fica este reconhecimento. E, desde já, reitero a proposição aqui nessa Casa Legislativa de uma proposta de emenda à Constituição para que essa matéria ela passe a ter um trâmite especial, para que justamente nós possamos, como Assembleia Legislativa, sermos pioneiros e vanguardistas no Brasil na celeridade dessa tramitação, como tem sido na prática, mas que essa prática seja assegurada e respaldada pela nossa Constituição do Estado para reconhecer o que há 14 anos se faz com excelência e passa a ser um destaque nacional. Pela ordem, com a palavra o deputado Berlanda. Presidente, só considera nessa última votação o meu voto favorável. Desculpa aí, eu perdi o tempo. Votação foi encerrada. Deputado, mais registro com alegria a tua manifestação de voto a favor do projeto. Pela ordem, deputado Neudi Sareta. Apenas para enaltecer também a celeridade da tramitação do projeto de lei, que reajusta o piso estadual de salários, muito importante isso. Parabenizar a negociação, a vida entre as entidades representativas dos trabalhadores e as entidades empresariais que chegaram a esse acordo e, posteriormente, o governo do Estado, então, remetendo a essa casa. Acredito até que essa posição que o deputado Napoleão defendeu e transformou isso em uma proposta de emenda constitucional que nós muitos subscrevemos, de dar um rito diferente de tramitação do projeto, talvez seja mais uma forma de reconhecermos que nós respeitamos sobremaneira o debate havido entre as entidades antes do projeto vir para o plenário. Mas parabéns a todos os envolvidos e a todas as pessoas, lideranças que estão aqui também acompanhando essa votação. Felizmente aí esse ano foi tranquila a votação. Obrigado. Pela ordem, deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, eu quero lhe cumprimentar a todos os senhores deputados, senhoras deputadas, e parabenizar a negociação realizada em torno do novo percentual de reajuste do piso regional. Mas eu quero, senhor presidente, registrar de que o piso nacional brasileiro, ele foi introduzido na Constituição de 1988. Então, tanto um trabalhador do Amapá quanto do Rio Grande do Sul, por imperativo da lei constitucional, tem um piso. Mas foi o presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, que no seu governo introduziu o salário regional. Os estados da Federação Brasileira que têm condições de pagar mais os seus trabalhadores, que façam acordo. O que foi feito a partir de 2009, quando Luiz Henrique da Silveira, aqui em Santa Catarina, mandou um projeto de lei para instituir no estado de Santa Catarina o salário regional. Então, a partir de 2009, todos os anos, as categorias fazem um acordo e essa Assembleia faz a homologação. Então, mais um minuto, deputado. Fernando Henrique Cardoso e Luiz Henrique da Silveira têm os dois méritos de fazer com que em Santa Catarina o nosso piso regional seja diferenciado de outros estados da Federação. Muito obrigado. E foi verdade. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 16h28 para que possamos votar a redação final das matérias votadas na tarde de hoje. Está encerrada a presente sessão. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Votação da redação final do projeto de lei 270/2023, autor deputado Marcos da Rosa, declarado de utilidade pública, Associação Beneficente Esperança de Criciúma, ABECRI, e altera o anexo único da lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para neste fazer constar o nome de tal entidade. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra.
Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 318/2023, autor deputado Carlos Humberto, declara de utilidade pública a Associação Cultural, Desportiva e Assistencial Santo Antônio de Balneário Pissarras e altera o anexo único da lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei complementar 5/2024. Autor, Governo do Estado. Altera o artigo 1º da Lei Complementar 459 de 2009, que institui, no âmbito do Estado de Santa Catarina, pisos salariais para os trabalhadores que especifica e adota outras providências. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Vonei Weber. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas deputados, deputadas, a todos que nos acompanham nos canais de comunicação desta casa. Entre os meses de maio a novembro, a nossa região litorânea de Santa Catarina recebe milhões de turistas que vêm para o nosso estado para apreciar as nossas belezas naturais, mas também a visita das baleias francas austrais, que migram das Ilhas Geórgias do Sul para acasalarem e terem seus filhotes nas águas catarinenses. É um verdadeiro espetáculo da natureza que divulga o nosso estado para todo o país, além de movimentar sua economia. Mas é claro que a preocupação pela proteção desses animais também pela região como um todo, não poderia ser deixado de lado. Por isso, em setembro de 2000, foi criado a APA da Baleia Franca, Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, com o objetivo de proteger esses animais, mas também de ordenar e garantir o uso racional dos recursos naturais da região, a ocupação do solo e das águas, bem como ordenar o uso turístico e recreativo, atividades de pesquisa e o tráfego local de embarcações e também aeronaves. Essa área de proteção das baleias francas tem 156 mil hectares e 130 quilômetros de costa marítima e abrange 10 municípios catarinenses: Içara, Florianópolis, Garopaba, Imbituba, Jaguaruna, Laguna, Palhoça, Paulo Lopes, Tubarão e Balneário Rincão. Uma área extensa que tem que ser cuidada. Por isso, o plano de manejo é atualizado a cada 5 anos, e esse ano é o ano de uma nova revisão do documento. Pensando nisso, protocolei nessa casa, no início deste mês, um requerimento pedindo a criação, senhor presidente, de uma comissão mista para tratar da APA da Baleia Franca. A comissão deverá ser formada por membros das comissões de pesca e aquicultura, de turismo e meio ambiente e de assuntos municipais. Depois de aprovada e constituída, terá o prazo de 60 dias para debater o assunto. A ideia principal é que esse assunto tão relevante e importante para o nosso estado seja debatido pelo parlamento, mas também pela sociedade em geral, uma vez de que a APA foi criada no ano de 2000, porém, se percebe na nossa sociedade também uma grande injustiça ali instalada, porque, entendendo um pouco o caso, profissionais foram contratados na época para construir
a área, delimitar a área para criar essa reserva, essa área de proteção, porém, a empresa contratada para estudar toda a área que não estava ocupada, ela fez esse trabalho. Então, ela encontrou terrenos rurais, onde não estava edificado, encontrou áreas costeiras, áreas de APPs, mas também encontrou lotes, deputado Antídio, lotes que já estavam ali registrado com as escrituras, com os projetos e tudo mais, e lotes edificados e alguns não edificados. O que a empresa fez na época? Ela foi, quando encontrou lotes edificados, ela desviou. Se tinha lotes não edificados, ela entrou para dentro, contornou a linha e mais na frente encontrou um lote edificado. Ela voltou para a margem da beira do mar, contornou a edificação, voltou de novo em outro lote e foi fazendo um serrote. Foi fazendo um serrote por aí afora. Então se instalou ali uma grande injustiça de áreas que não podem ser mais edificadas, mas que estavam legalmente legalizadas para a construção, para a edificação, para o desenvolvimento, para novas oportunidades, para a geração de emprego, renda, a instalação do turismo e assim por diante. Então isso pegou muita gente de surpresa, porque você tem o seu lote comprado legalmente, aonde oportunizava uma edificação, mas passou no decorrer de 10, 15 anos, você não edificou, vai lá buscar numa prefeitura dessas que eu mencionei, aonde existe a área de proteção ambiental da Baleia Franca, e você não tem autorização mais para construir. Por quê? Porque a linha que delineia esta área, ela fez um serrote, ela entrou e saiu, aproveitando todas as áreas livres, mas não eram mais áreas livres porque elas estavam já loteadas, registradas, tinha proprietário e aptas à construção. Sendo assim, não se constrói mais. Então agora é o momento da revisão. 5 em 5 anos tem a revisão. Então nós não podemos perder essa oportunidade de passar pelo esse processo de revisão sem participar. Até porque na época teve municípios destes, quando criado a APA, que deixaram as suas cadeiras que deveriam ser ocupadas pelos seus representantes, prefeitos ou a Secretaria de Meio Ambiente do município, as cadeiras ficaram vazias, não defenderam o seu território da maneira como deveria. Então foi feito uma área de preservação ambiental da Baleia Franca de qualquer jeito, de qualquer jeito, e isso nós não podemos permitir. Então o requerimento que eu protocolei aqui nessa casa, a pedido para a instalação de uma comissão mista, composta de membros de algumas comissões permanentes dessa casa, para fazer com que essa comissão mista possa elaborar o estudo, elaborar diálogo, construir através dessa casa audiências públicas, fazendo com que a comunidade, os municípios, as pessoas possam participar desse debate da revisão da área de manejo, da área de proteção da ambiental da Baleia Franca. Então essa proposta ela é fundamental para se fazer justiça, porém preservar nosso meio ambiente, preservar as baleias, preservar a nossa área bonita que é turística, das nossas belezas naturais, mas não criar aqui uma barreira do crescimento legal, criar uma barreira aqui do desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda do nosso estado, dos nossos catarinenses. Então é nesta linha que eu venho aqui também pedir aos nobres colegas para a defesa junto a este parlamento, para que possamos juntos, deputados e deputadas, aprovar esse requerimento e nas comissões ter a aprovação dessas comissões, nas nossas comissões permanentes, indicar os membros, fazendo com que cada membro indicado pelas comissões, nós possamos constituir essa comissão mista especial e debater esse assunto aqui nesta casa, com muita responsabilidade, com muito compromisso com toda a nossa gente, principalmente do nosso litoral catarinense. Deixo aqui então meu grande abraço e conto com o apoio dos nobres colegas deputados e deputadas. Um abraço.
Não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra sessão ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.